Olá, gente. Muito boa noite. Estamos aqui para realizar esse encontro que nos propomos sobre educação para a potência, educar para quê, educar para quem, né? Com a querida Jerusa Zeunes. Eu estou chamando ela aqui agora para participar do nosso encontro, que eu tenho certeza será muito legal. E deixa só ela se conectar aqui, que já tem bastante gente aqui chegando. Que legal, que bom, que alegria estar aqui. Vamos aguardar enquanto a Jerusa não chega. Nós estamos... eu tenho que aceitar aqui. Deixa eu aceitar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Só um minutinho, gente. Às vezes não funciona tão imediatamente, né? A gente testou há pouco e tinha dado certinho. Bom, eu vou ter que reenviar o convite, eu acho que para a Jerusa. Ela entrou, oba, viva! Oi, Jerusa. Tudo bem? Tudo bom, querida? Que alegria estar aqui Tudo com você. ótimo. Que alegria estar aqui com você. Ah, Seja super bem-vinda. alegria minha. Alegria minha, estou muito contente. Que bom. Nós inventamos esse encontro como um encontro inaugural de uma série de encontros ligados ao tema-problema Educação para a Potência. Nós vamos realizar uma série de encontros e aí eu chamei... Opa, acabou de cair o celular aqui, só um instantinho. Estou me experimentando nessa arte do Instagram também, porque as minhas transmissões geralmente se fazem pelo YouTube e Facebook, né? Enfim, hoje é a primeira... Nós, né? A minha também, assim, eu nunca convidei ninguém, né? A gente ficou aqueles 40 minutos tentando entrar para fazer o teste. Sim. Foi a primeira vez. É verdade, é verdade. Então, somos virgens aqui nesse modo de entrar aqui numa live ao vivo. Bom, mas, enfim, a gente se vira, vamos se ajudar aqui. Sim, o meu negócio está caindo. Oi? Pronto, arrumei. É que estava caindo também, arrumei. Entendi, ótimo. Então, como eu dizia, nós inventamos de investir numa série de encontros ao vivo ligados à educação. E é isso que nós chamamos de educação para a potência há um bom tempo já, desde 2008, que eu tinha criado um curso e um programa que, ao mesmo tempo, tem um aspecto de uma crítica bem radical aos sistemas educacionais, à máquina do ensino obrigatório, etc. E, ao mesmo tempo, abre uma dimensão criativa inédita, né? Inaugura uma outra maneira de ver. E nós estamos retomando isso. Por quê? Porque, ao nosso ver, a educação, assim como a clínica, né, é o foco principal que nós, humanos, atualmente deveríamos nos ater. Porque a educação é uma coisa absolutamente urgente, né, prioritária, necessária, até para evitar que muitos de nós acabem necessitando de uma ajuda, né, uma grande ajuda clínica, né? E a própria clínica deve ser reinventada no sentido de não mais simplesmente querer nos ajustar, nos adequar a uma máquina social que já está falida, né? Assim como a educação deve ter um outro foco que não formar quadros para essa sociedade
que assujeita o desejo, que submete e dociliza o corpo, e captura as forças mais interessantes do humano, nos tornando reféns, né, daquilo que há de pior e mais triste, né, os poderes tristes estabelecidos aí, que seguem capturando a vida de modo geral. Então, esse tema da educação, assim como da clínica, é focal, é um ponto focal. E nós, então, chamamos a Jerusa Zeunes, que é uma poeta e uma escritora maravilhosa, está, além de já ter lançado muitos livros, né, criou o curso Escrita Curativa, não é isso, gente? E está lançando agora, nessa próxima semana, o seu livro, A Escrita Curativa, ou de Como Voar com Asas Quebradas, é isso? É isso. Isso. Então, o motivo de a gente ter escolhido iniciar com a Jerusa, com você, exatamente porque você traz um método, né, de lidar com a linguagem a partir do corpo, né, de um corpo sutil que não é geralmente contemplado no modo como a gente se serve da literatura, da linguagem. E nas escolas isso fica muito evidente, o tratamento que se dá para a linguagem, o uso que se faz da linguagem, e usa-se essa linguagem como instrumento de captura, de assujeitamento e de produção de valores prontos, ou de reprodução de valores prontos. Então, a Jerusa, ela traz um modo, né, de usar a linguagem, usar a palavra a partir do corpo, e é absolutamente surpreendente a maneira como ela trata isso. Então, eu acho que nada como você para iniciar aqui essa série que a gente está inaugurando agora. E, enfim, então, eu gostaria que você falasse um pouco de você e a gente vai aqui estabelecendo um bate-papo. Tá. Nossa, ó, primeiro eu tenho que dizer que eu tô super feliz e super grata, né, por estar aqui com você hoje. E, bom, não tenho muito o que falar de mim agora, depois que você falou tudo isso, né, porque se eu falar, eu vou piorar. Tá tão bom. Me colocou lá em cima, então eu tô super feliz com o que você falou, já tá ótimo. Mas eu acho que sou tudo isso aí que você falou, mas eu sou sua aluna, né? Então eu sou aluna do Luiz Pugante no curso de esquizoanálise, e eu participo do grupo também, que é o grupo do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, né? E aí, quando você me chamou para fazer essa live, eu fiquei super feliz, né? Falei, nossa, que legal! Fiquei super me sentindo a primeira aluna, né? Tipo, a primeira aluna da sala. Me senti, assim, super adolescente, sentada na primeira carteira. Falei, nossa, que legal! O professor me viu, tá me chamando. Mas aí, obviamente, né, que quando os dias foram passando, eu comecei a ficar ansiosa, me senti um pouco ansiosa, né? O que é que eu vou falar, né? O que é que a gente vai falar, de fato? O que é que eu vou falar com o Luiz Pugante? Porque a maioria das pessoas que estão aqui te conhecem muito, mas as pessoas que são os meus amigos talvez não te conheçam. E você ensina esquizoanálise, né? Você, na verdade, é um bruxo, né? Você ensina bruxaria. Então, o que é que eu vou falar com esse bruxo das ideias, né? E aí isso foi me deixando apreensiva. E eu acho que quando eu começo a falar isso, é porque aí eu tô querendo entrar com você um pouco nesse campo da educação, que era o que eu pensava assim, né? Será que eu tenho algo a dizer? Né? Será que eu tenho educação suficiente para conversar com o Luiz? Será que eu sou educada? E essas coisas, elas foram me pegando um pouco, né? O que é, então, a educação? O que a educação e a instrução? Como isso se difere, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, falar sobre isso, né? Essa diferença entre a educação, a instrução, como que é que o corpo se movimenta, né? Como que se dá esse julgamento, né? Que eu mesma estou fazendo de mim, né? Porque eu fui educada
para ser julgada, né? Então, eu já estou com medo do que eu vou falar antes de falar. E isso pode, de algum modo, com certeza, né, interferir no nosso acontecimento. E a educação, né, enquanto formadora, educação criativa, pode não ocorrer, né? O que você acha disso? Eu acho que você já começa destacando um ponto bem nevrálgico, que é a diferença entre instrução, né, e eu diria que poderíamos chamar de conquista de algo do que nos acontece na experimentação, né? Uma experiência aprendiz que se serve do tempo, né, que dura de uma maneira tal que é capaz de apreender algo que esse tempo, que essa vivência gera, né, e isso se torna força em nós. Ao meu ver, ser humano, né, modo humano de existir, é um modo de aproveitar o tempo, né, um tempo que se registra, mas se registra como uma experiência, né, experiência de uma maneira tal que ela, de alguma maneira, quer se continuar. E ao querer se continuar, ela se acumula. E ao se acumular no tempo, ela vira potência. Então, ao meu ver, nós precisamos aprender a aprender, para, inclusive, a partir daí, aprender a educar, né? Educar, né, tem a ver com alguma coisa relacionada a conduzir a vida, né? Se você for observar a etimologia latina, né, ela vem bem no sentido de uma conduta que é ensinada, né? Ensina-se a conduzir. Mas, ao nosso ver, o ensinamento mais precioso que a gente deve investir e extrair dessa experiência é ensinar para se autoconduzir e para ter o destino nas próprias mãos, né? O ser humano é capaz de inventar uma maneira de viver onde ele não para de criar as próprias condições de existência e, nessa mesma medida, criar o novo, criar valor ou fazer a diferença. Então, ao meu ver, a educação ela deve ser voltada para que o ser humano se torne criador. De direito, nós somos naturezas criadoras. De direito, nós somos não só uma potência de acontecer, mas nós somos uma potência de acontecer criando o real. Então, eu acho que aqui há um ideal, talvez. Sim, não deixa de ter um ideal. Mas não é o ideal que transcende a existência. Não é o ideal como uma forma de verdade. É o ideal como uma maneira de viver, de acontecer, de experimentar, de sentir, de perceber, de pensar, de registrar, né? de agir, enfim, que faz com que nós, na medida que nos efetuamos, e nos efetuamos necessariamente, aproveitemos para que, nessa situação, a gente aprenda algo com a experiência da duração e do acontecimento e registre, né? Porque o próprio tempo ele se autorregistra, mas a gente pode apreender esse modo como o tempo se autorregistra e conquistar isso para nós. Então, esse domínio do tempo, né? Essa disponibilização do tempo, que é o que o Nietzsche chama de um ser capaz de prometer, de fazer promessas, né? Não como uma projeção de um ideal a ser atingido, mas como uma espécie de memória de futuro que faz com que você se torne aquilo que já está ali agindo virtualmente, né? Que já é, e não o que vai ser,
que já é como força, né, e não como forma, e essa força já é uma aliada daquilo que a gente está se tornando. Então, ao meu ver, a educação ela deveria ser voltada para nos ensinar a criar memória de futuro. Memória de futuro como uma maneira de abrir o horizonte, abrir o corpo, o pensamento e o campo afetivo para a experimentação. Mas não uma experimentação qualquer. Uma experimentação que é capaz de nos modificar e necessariamente nos potencializar nessa modificação. O problema... Luiz, deixa eu falar uma coisa. Porque tá ficando difícil, né? Tá indo muito lá em cima. Então, antes de ficar difícil, porque eu tô acostumada, né, que é muito difícil, mas eu acho que todas as pessoas que te seguem veem que é muito difícil o pensamento, o que faz, né, com que a gente corra atrás, né? Corra atrás das suas ideias, queira dançar com você, né? Mas eu fiquei com duas coisas aqui que eu gostaria de materializar um pouco mais antes de abstrato, né? Que você falou sobre o aprender a aprender, que eu acho que é super importante, e tem uma coisa nisso que você fala, que é de um aprender a se aprender, né? Aprender a si próprio, né? Porque quando a gente fala de levar que a educação tem que ser isso, que a educação tem que ser aquilo, a gente sempre pensa numa educação fora, né? É um pensamento mais comum, como se a gente tivesse educando, né? A gente está educando. Então, a gente está no lugar de professores, ou de pais, né? Ou de, sei lá, em algum lugar onde essa ficção entre aluno e professor, entre quem está hierarquicamente, né, localizado, a gente vai se colocando nessa ficção. Esses papéis vão acontecendo no trabalho, na escola, na vida, em todos os lugares. Então, eu acho que quando você fala do aprender a aprender, a gente tem que pensar que nós somos o sujeito e esse objeto de aprendizagem, né? Porque a gente tem que aprender a se aprender. Então, eu queria que você comentasse isso um pouquinho e comentasse também uma outra coisa que você falou da questão do apreender o tempo. E essa palavra aprender, eu pego ela como segurar, né? Segurar o tempo, segurar a experiência. Como é possível, porque no meu caso, eu te ouço, te acompanho e eu quero te aprender, né? Eu quero aprender você, eu quero aprender o seu corpo, né? Essas ideias, corpos, né? Que se formulam. Então, Então, primeiro, quero que você comente, aprender a se aprender, né? E depois, como eu posso aprender o outro e deixá-lo livre? Porque nessa palavra aprender, que tem essa apreensão, né, de segurar um pouco, como é possível aprender e ao mesmo tempo deixar livre? Não sei se eu fiz a pergunta aí, mas sei lá, me veio essas coisas. Essa questão, ela leva para um desenvolvimento de uma outra que eu não cheguei a entrar, que é o que seria a instrução, né? Porque a educação, tal como ela virou uma máquina, uma peça da grande mega máquina social, né, nas nossas formações sociais, ela olha para a criança, olha para o bebê, para a criança da primeira infância, da segunda infância, da pré-adolescência, da adolescência, e diz assim, esse ser é um ser que tem que ser formado. Ele não tem nenhuma qualidade ainda do ponto de vista da competência, do ponto de vista da eficiência e do ponto de vista de uma responsabilidade do seu desejo. Então, as professoras, os professores, os diretores, os coordenadores de ensino, a máquina toda está voltada para olhar já de modo negativo para o corpo de uma criança, né, para o campo afetivo dessa criança e para a mente dessa criança, como tudo que ela ainda não tem e que ela deveria ter, uma vez que ela vai se tornar adulta, né, uma futura peça do quadro social. Então, o que você vai ser quando crescer? Essa pergunta perversa, né, que faz com que a gente já tenha um olhar que desqualifica as crianças, mesmo a gente achando que está dando muito a elas, querendo dar educação. E aqui a gente já, de cara, atesta uma desconfiança fundamental. Não é estranho
que para todos nós, seres humanos, a educação se tornou uma unanimidade? É bastante estranho, porque todos nós, das mais variadas correntes de esquerda até as mais variadas correntes de direita, as mais variadas cores ideológicas, sempre vem na educação, né, uma necessidade de formação. E, geralmente, há uma coincidência também, né, no aspecto da educação que instrui e que forma. Né? E essa educação que instrui e que forma, ela já pressupõe que a qualidade está na forma. Seja na forma do corpo, como um corpo eficiente, ao contrário de um corpo vagabundo, né? Seja na forma de um sujeito moral que tem responsabilidade sobre as suas paixões e não um sujeito, sei lá, criminoso, perverso, ou que investiria o desejo de modo desviante, né? Teria responsabilidade sobre suas paixões. Então, essa forma moral do sujeito moral, sujeito prático, né? O indivíduo físico eficiente, a forma moral do sujeito prático, e um sujeito do conhecimento competente. Então, haveria uma forma da competência, uma forma da competência no pensamento, através de uma mente competente, uma forma da eficiência no corpo, através de um corpo dócil e bem organizado, e uma forma moral do desejo que submeteria as paixões, né, a um dever ser universal, sem o qual não haveria civilização. Então, ao meu ver, há um senso comum que vai da esquerda à direita, da direita à esquerda, das mais variadas cores ideológicas, que pressupõe essa tripla forma. Né? Então, haveria uma instrução para essa forma, uma formação nesse sentido. E isso, o efeito prático disso é o quê? É desqualificar o corpo da criança, é desqualificar o campo afetivo da criança, o tempo da criança, né? O movimento da criança, é desqualificar o uso da linguagem da criança, né? Que muitas vezes é um uso inventivo, né? Mas a gente tem que enquadrá-la na gramática, por exemplo, né? Numa forma de linguagem estándar, né? Oficializada pelo Estado. Tá? De que modo é correto falar? De que modo é correto escrever? Né? O que é correto do ponto de vista do corpo? Como você deve se comportar na sala de aula? Né? Como você deve ser... Mas, Luiz, não é só... Então, você está falando e eu vou cortar de novo você? Vou cortando, tá? É para isso mesmo. É um bate-bola. Porque senão eu vou perder aqui. Vou perder porque é muita coisa. Mas quando você está falando da criança, né? E não esse que é a questão, né? Esse poder, essa estrutura, ela é tão forte que não é só a criança, né? Porque quando a gente pensa a relação professor e aluno, a gente pensa criança. Mas é uma relação que eu não dou aula para criança, eu dou aula na universidade, então eu dou aula para adultos. Né? Eu mesmo nos meus cursos de escrita curativa, né? Criativa, mas escrita curativa, quando as pessoas chegam, é automático, né? Entrar nessa ficção poderosa que faz com que o aluno, nós mesmos, no curso de esquizoanálise, né? Depois você vai dando essa abertura que a gente vai falando e vai sendo autônomo. Mas a gente sempre entra com essa falta. Então, a gente sempre entra como se a gente fosse criança. Há um papel, o aluno, ele sempre entra nesse papel da criança, né? E aí eu estou trazendo um pouquinho o Rancière, né? Que ele tem lá o texto dele, que ele vai falar, né? Que esse lugar da criança também é o lugar da mulher diante do homem, do negro diante do branco, do homossexual diante do heterossexual. Então, essa ficção, ela é poderosa para instituir essa falta, né? Então, quando você está falando da instrução, é assim, eu tenho que colocar coisa para dentro, porque algo está me faltando, né? Mas isso que tem que ser embaralhado, né? Esse corpo criativo, esse aprender a se aprender, é um pouco também no sentido de aprender o que o corpo pode, né? Para que você não caia nessa armadilha da falta, né? Exatamente. Ótimo, é isso mesmo. Então, é a visão da desqualificação. A criança é vista como um infante. O que é um infante? É o que não tem voz, o que não fala. Né? A mulher está nesse lugar porque o
o saber, né, feminino e das mulheres nunca foi o saber dominante para essas nossas formações sociais que dominaram já há milênios, né, a humanidade. As outras raças, elas não se preocupavam em ter estados ou centros de soberania, né? Como os africanos, os indígenas, etc. E tal. São sociedades ditas tribais ou primitivas, porque não se relacionam através da mediação de um centro de soberania. Então, claro que essa máquina de ensino, que é vinculada à mega máquina social, que necessita do Estado, ela vai querer impor essa forma a todos, inclusive ao homem branco. Inclusive ao homem branco. Então, diante dessa forma, todos somos minorias. Os negros, os índios, os homossexuais, mulheres, inclusive os homens, né? Ainda que haja um engajamento maior, né, por vários motivos, que a gente poderia contextualizar num outro momento, né, de por que o homem adulto, macho, sei lá, instruído, etc. e tal, né, vai ter uma predominância, né, na adequação com essa forma, e vai virar um advogado dessa forma, né, um defensor dessa forma, e vai investir na tirania dessa forma. Né? Que, não esqueçamos disso, essa forma, ela é um princípio civilizatório. Então, quando a gente defende a civilização, ou a gente defende a cidadania, a gente precisa ver o que a gente anda defendendo. É como os movimentos que defendem a sua identidade. É uma maneira de esposar, né, o pior do inimigo. Né? Então, de fato, aqui haveria uma visão. Né? Quando você diz assim, não é só a criança, é o professor também, óbvio. Então, o professor deveria ser o primeiro a fazer aquilo que a gente chama de lição de casa, né? Que não tem nada a ver com lição de moral. Né? A lição de casa é um aprendizado, uma apreensão de si mesmo, agora, para focar nisso que você chamou a atenção, né? Uma apreensão de si mesmo, uma autopercepção daquilo que nos aprisiona. Né? Aquilo que me aprisiona, aquilo que te aprisiona, aquilo que aprisiona a cada um de nós. Então, nós temos um modo de usar o movimento que aprisiona o nosso corpo intensivo. Nós temos um modo de usar a linguagem que aprisiona o nosso desejo, né? E o nosso pensamento. Nós temos um modo de usar os afetos que nos faz cúmplices de uma moralina que não confia mais no acontecimento e na vida, exceto através da mediação de uma forma de verdade. Então, de fato, é preciso ter uma postura crítica. Os educadores, eles devem se tornar novamente educandos. E para se tornar educandos, eles precisam ter uma certa humildade, no sentido de que, a rigor, eles não têm nada a ensinar para as crianças. Ao contrário. Né? Diríamos assim, nós, inicialmente, deveríamos procurar não atrapalhar as crianças. Se a gente não atrapalhar, faz muito, 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 muito. O que é não atrapalhar? É querer encher as crianças de instrução, de formação, disso, daquilo. O que seria interessante nessa posição passar para as crianças? Não uma forma de verdade, mas uma maneira. Uma maneira que tem uma zona comum, né? Que é uma maneira que necessariamente, né, ao nosso ver, deveria afirmar as diferenças que atravessam o corpo dessa criança, como também afirmar as diferenças que atravessam o corpo do professor e o corpo daqueles que estão implicados naquele processo. Então, uma zona comum é preciso encontrar. E, ao meu ver, é disso que a gente mais carece. A gente está cego para essa zona comum. Né? Então, você diz, mas como nós vamos aprender essa zona comum? Nós sabemos o que ela não é. O que ela não é, a gente já sabe. Ela não é um ideal, ela não é... então, ela não é um ideal que está fora da existência, que implica uma forma... Nós sabemos quem. Quem que é nós, sabemos? Eu e você ou todo mundo? Eu sei na medida em que eu faço a minha experiência. Eu tenho a minha experiência de vida, a minha experimentação, né? E eu procuro divulgar, passar isso. E na medida que eu divulgo e passo, eu sinto que eu toco zonas
de nós mesmos, dos outros, que se manifestam como testemunho de que tem forças ali que estão aprisionadas por uma forma do ideal, por uma forma do universal, por uma forma da lei, por uma forma moral, por uma forma do eu e do espírito. Então, existe uma forma que media as nossas relações, tanto do corpo, quanto do desejo, quanto do pensamento. E na medida que essa forma ela toma o lugar do acontecimento, ela já de cara nos separa da experiência vital, que é uma experiência do tempo, que é uma experiência de duração, que é uma experiência de intensificação, né? Que é uma experiência que cada um e ninguém mais, só cada um pode ter em relação a si. E esse cada um em relação a si pode encontrar uma zona comum no meio educacional. Então, o que nós menos vemos no meio educacional é essa atmosfera do comum, essa zona do comum. Seja o comum do corpo, seja o comum do desejo, seja o comum do pensamento, seja o comum das relações, das inter-relações, né? Ou das chamadas relações intersubjetivas, que na intersubjetividade não vai encontrar mesmo. É mais embaixo a questão, né? Porque atrás do sujeito tem uma multiplicidade. Então, são as multiplicidades que tem que se encontrar, e não os sujeitos. Não é uma relação intersubjetiva. É uma relação entre multiplicidades. E o que é a multiplicidade? É aquilo que a gente se torna a cada momento. Nós não paramos de nos multiplicar e de nos diferenciar, apesar de não perceber, de não apreender a nós mesmos. Então, essa apreensão de nós mesmos, nesse processo de diferenciação, eu acho que é o primeiro aprendizado. É o foco essencial. A criança já tem isso. Então, se a gente não atrapalhar esse processo na criança, a gente já faz muito. Mas a gente deve também ajudar a criança, se a gente fizer a nossa parte, se a gente fizer a lição de casa, né? Ajudar a encontrar o quê? Aquilo que fortalece o processo experimental da criança, porque daí ela começa a conquistar uma maneira de se auto-apreender e também aprender o real e o modo como ela pode existir de uma maneira tal que ela necessariamente aproveite tudo o que acontece, de bom ou de mal, nos encontros que tem na vida. Então, eu acho que essa educação, que a gente chama de educação para potência, e não a educação para obediência, né? Porque a educação que está aí, geralmente, de modo dominante, não vamos generalizar aqui, né? É uma educação que nos submete, fazendo o nosso corpo dócil, né? Nos captura de modo que o desejo fica preso a um dever ser, né? E nos submete a um sujeito de enunciado a partir da intenção de se tornar um sujeito de enunciação autorizado, aquele que vai conquistar uma maneira de falar, uma autoridade sobre a profissão ou aquela instrução que vai servir como instrumento para ele ocupar ou fazer parte de um quadro social. Então, por exemplo, os enunciados médicos, né? Você precisa encontrar os sujeitos de enunciado, né, científicos, né, ou da medicina, e, a partir daí, você se autoriza como sujeito de enunciação e se torna uma autoridade e exerce esse poder. Então, nós estamos capturando o pensamento. Então, há uma captura do pensamento, há uma captura do desejo, há uma captura do corpo. Por isso que eu chamo de educação para obediência. Mas, ao mesmo tempo, essa educação para obediência, ela te oferece poder. Se você tem autoridade, você ganha reconhecimento. Se você é eficiente de corpo, você vai ser remunerado, recompensado, né? Se você é um sujeito moral, né, que domina as paixões, você vai ser valorizado. Então, você é valorizado nessas determinações formais do corpo, do pensamento e do desejo. E, ao ser valorizado nessas determinações, você se empodera. Por isso que eu também chamo essa educação por obediência de educação por poder. Então, nós temos uma vontade de poder quando abraçamos essa educação. Mas essa educação, ela pressupõe o entristecimento da vida, a redução da vida. Ela pressupõe a desqualificação. Então, as crianças, de cara, elas são desqualificadas quando entram numa escola. Mesmo nas escolas alternativas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque há uma espécie de moralina imperceptível, né, que atravessa os corpos, os pensamentos e o modo de usar a linguagem. Enfim, então, só para te situar aqui, a partir daí, então, a gente pode apreender-se a si mesmo. E aí, o que seria apreender-se a si mesmo? E se eu apreendo a mim mesmo, eu consigo também apreender aquilo que faz do outro um ser único,
né? Que é o seu processo de singularização. O que seria isso? O tempo próprio. O tempo próprio de duração das suas experimentações. Então, observar o tempo próprio, respeitar o tempo próprio, amar o tempo próprio, afirmar o tempo da duração que diferencia cada desejo. Esse é o grande amor que falta na educação. Nós não temos esse amor, essa grandiosidade do amor. Nós educamos ainda de modo piedoso. Nós amamos, né? Os educadores amam educar, geralmente, né? Eu não estou falando de modo geral, mas, enfim, há uma dominância, eu quero dizer, né? de se educar, né? Com amor piedoso, para salvar a criança, né? Para incluí-la num quadro social e evitar que ela se perca ou que ela fique sujeita a uma situação vulnerável, de vulnerabilidade. Né? Então, nosso amor ao educar ainda é um amor demasiado piedoso. Então, esse outro modo de amar, que é, de fato, amar a diferença e confiar na diferença, porque nós desconfiamos da diferença. Nós somos ensinados assim. A máquina educacional, ela já inocula a falta, isso já vem da família, né? Mas aí a máquina educacional, ela é o próximo modo de segmentar o nosso desejo, o nosso pensamento e o nosso corpo. É o próximo estágio. Depois da família, vem a escola. E aí, ela faz o quê? Ela segue nesse mecanismo de entristecimento. Porque a família, geralmente, também de modo dominante, ela já impõe muitas regras, né? Morais, um pensamento que deve ser o verdadeiro, e um modo de se comportar com o corpo também, né? E aí a escola emenda, né, esse processo. Então, como fazer frente a isso? Falei demais, né? Já está virando... Muito! Não dá, sim! Não dá. É demais, porque você falou muita coisa. E aí a gente vai perdendo muito. Então tem que ter um pouquinho mais de respiro. Porque a gente tinha uma pauta. Eu não sei mais aonde parou essa pauta. Porque essa pauta já virou no avesso, né? Você sabe, né? Tinha uma pauta do que a gente ia falar, mas aí entrou num processo. Ia ser seguida? Não, eu achava que não, porque você é filósofo, eu sou poeta, você é da fala, eu sou da escuta, então não ia. Eu sabia que você ia fugir aí, né? Que um cavalo bravo. Mas olha só, eu vou de novo, porque eu tô focando bastante nisso. Que você falou, né, do infante, o infans, aquele que não tem voz, né? Daí começou tudo aí espirocou, te falou um monte. Mas o que é a criança, então, para você? Porque quando você fala da criança, eu fico pensando assim, um ter que agir de um modo com a criança. Mas isso está na universidade, né? A gente está sendo educado na universidade. A universidade não se repensa. Todas as instituições parece que andam se repensando, mas a universidade não, né? Ela está lá naquele discurso, no mesmo discurso. Acho que nos últimos tempos eu tenho participado de algumas bancas um pouco mais revolucionárias, assim, que trazem uma voz. Eu encontrei a Débora está por aqui também, fui para a banca dela esses dias, e que tenta mexer um pouco com essas estruturas. Mas eu fico tentada a achar que esse que não tem voz, né, não é só a criança, né? Se a criança, ela não tem a voz porque ela é, assim, uma zona de potência, né? Mas nós, adultos, né, também não temos voz, porque essa potência foi paralisada em nós, né? Ela foi calada. Então, eu acho que tem um passo, né, que é, assim, não vai dar para a gente fazer essa educação que a gente quer com as crianças que você está falando, se antes a gente não fizer um processo de deseducar-se de como a gente foi educado, para que essa voz emerja. Então, tipo, seria uma educação para a voz, né? Para uma voz que não só se emita, porque o que a gente tem hoje? Muita falação também, mas pouca escuta, né? Então, quando eu estou falando de voz, estou falando de voz e de escuta ao mesmo tempo. De uma educação para a voz, né? De aprender a aprender-se, a falar, mas falar para se escutar, né? E criar consistência. Porque isso aí aprendi com você, o lance da consistência, aprendi com você, a batata cozida, tudo aí que você já falou.
Então, criar consistência para que a gente possa fazer esse movimento, né? Porque seria muito injusto a gente exigir que um professor faça uma coisa que ele nem sabe o que é, né? Não estou falando que você está sendo injusto, porque você está indo no pensamento e o que é para ser feito é isso. Mas a gente tem que segurar um pouco aqui, porque a gente tem que pensar que como ele vai fazer isso se ele não fez com ele mesmo ainda, né? Se ele não encontrou sua voz, se ele não ouviu a si próprio, se ele não criou consistência, né? Não conseguiu ocupar com a sua voz os espaços, né? Porque tem isso, né? Que a voz ela é uma expansão do nosso corpo. Então, quando a gente se apropria dessa voz, quando a gente consegue ter... E aí eu vou usar autoridade, mas no bom sentido, né? Você falou de autoridade do lado negativo da autoridade, mas como uma autoridade de si, e eu posso ocupar essas páginas. Você falou muito do discurso, né? Discurso médico, discurso acadêmico, que são discursos muito estruturados. Mas quando eu posso, né? E aí eu vou falar do meu campo, né? Injetar poesia no discurso, né? Injetar materialidade e presença e conseguir ocupar os meus espaços todos, né? Sejam eles físicos, sejam a folha do papel, aí eu posso estar mais preparado para isso, né? Então, é urgente que a gente faça isso com a gente primeiro, né? Para poder fazer isso com o outro, né? Eu estou falando isso aqui, eu faço trabalho com adulto, só com adulto, e vejo como as minhas alunas chegam, né? Machucadas, doloridas, caladas, são super criativas, são escritoras incríveis que estão aí publicando seus livros, mas que chegam, assim, muito machucadas, porque não podem falar porque não é a hora, agora é a hora da militância falar, agora é a hora de baixar a cabeça aqui, né? Todo mundo, ninguém sabe o que falar, né? E aí eu fico pensando nisso, né? Como é que faz? Como é que faz, então? Incrível, você levanta um problema essencial, porque pelas crianças, elas vão continuar sendo vítimas dos adultos. Então, nós temos que cuidar dos adultos. Fundamental, fundamental. E isso que você faz, esse trabalho maravilhoso, né, extremamente necessário, admirável que você criou, do foco na voz própria, né? Quer dizer, o que seria próprio do corpo que vocaliza, né? Que enuncia, né? Que é capaz de exprimir uma experiência que não é contemplada socialmente, né? Seja nas relações profissionais, nas relações de amor, nas relações de ensino e aprendizado, nas relações de lazer, nas relações, em geral, essa experiência da duração e da diferenciação de si não é contemplada. E levar, então, esse olhar para essas vozes, né, que são, na verdade, expressão de uma duração, né, que não tem visibilidade ou não tem dizibilidade, segundo as condições sociais dadas, né, mas que, com nossas forças, antes das formas, nós tocamos e somos tocados, né? Então, uma outra sensibilidade, né? Investir numa outra maneira de afetar e sermos afetados, né? Antes dessas formas que nos legitimam, né? Eu acho que é o primeiro caminho, que é o que você faz, né? Inclusive dentro das academias, né? Ainda que a academia ela tenha o sentido contrário, né? Ela busque valorizar mais a forma e um sujeito de enunciação que estaria adequado com a instituição a qual a pessoa está vinculada, né? Então, levar de novo o corpo antes da pessoa, antes do seu rosto, a encontrar o seu campo afetivo de multiplicidade, para que isso, né, que é a nossa usina criadora, tenha voz e expressão, eu acho que é tudo que nós precisamos investir, né? E aí entra também o aspecto clínico, né? Isso que você faz tem um efeito clínico fundamental, não é? Eu aqui com a esquizoanálise, né, esse investimento em esquizoanálise, né, não só na prática clínica, mas nesse exercício de o que a gente chama de formação, entre aspas, porque na verdade é produção de consistência e não uma formação exatamente, para que tenham muito mais
agentes, interventores envolvidos, né, num outro olhar, né, que apreenda a vida de modo inteiro, no seu corpo, no seu campo afetivo, no seu campo mental e no seu campo relacional, né, essa clínica, ela é fundamental. Então, a clínica não é mais a clínica que se pratica no consultório. Também, né, você pode praticar a clínica no consultório, mas fundamentalmente, o olhar clínico e a prática clínica, o pensamento clínico, ele está nas relações. Então, isso que você faz, né, com as tuas alunas e alunos, é um olhar clínico que você tem. Né? É um olhar clínico que vê o que não se vê geralmente. Né? E aí as pessoas se sentem contempladas. Né? No quê? Né? Naquilo que nunca teve escuta. Né? Então, você é uma grande escuta. Você escuta, né, de modo tal, né, que você percebe nuances que são invisibilizadas e emudecidas socialmente o tempo inteiro. Agora, se isso ganha voz, vivência, duração, é exatamente aí que está a fonte da cura, né? A fonte da reconquista da potência, porque você entra em contato diretamente com a vida que se potencializa no próprio uso do tempo e na expressão que isso vai ter. Então, aí você foca onde exatamente? Num modo de investir na autonomia. O que é autonomia? É quando, nas nossas relações, nós somos capazes de extrair naquilo que acontece, né, nessas relações, algo que nos alimenta, algo que nos fortalece, algo que gera consistência para o nosso desejo. Então, eu acho essencial, extremamente urgente, e aqui a atividade educacional, ela coincide com a atividade clínica. Então, eu diria, super bem lembrado por você, a questão dos adultos, né, que mais precisam ainda do que as crianças, porque se os adultos não souberem se cuidar, como é que eles vão cuidar das crianças? Né? Então, isso é mais urgente ainda. Né? Esse outro cuidado, outro tratamento, e daí a importância de um trabalho como o que você faz. Né? Cada vez mais, isso deve se multiplicar. Né? Isso deve E é um trabalho que o da escrita curativa, ele começou antes de a gente se conhecer e de eu fazer o seu curso, mas ele me leva para o seu curso porque eram coisas que eu pensava meio que pensava sem saber, né? Sabia sem saber, era muito intuitivo, né? E aí, quando eu fui para o curso da esquizoanálise, eu fui encontrando, né, esse diálogo com coisas que eu estava intuindo já há alguns anos e foram se construindo. Mas um dos cursos que eu criei também, depois de fazer o curso de esquizoanálise, foi o Esquizo Histórias, que ele especificamente fala sobre o rosto, né? E quando você falou do poder, né? Esse poder... Luiz, tem um negócio aí, você falou para eu ficar olhando aqui, né? As perguntas. E eu me perdi, porque eu fiquei te olhando, e aí eu não sei, eu fico apertando os botãozinhos aqui. Eu tenho umas perguntas aqui, tá? Peraí que eu já vou falar. Tá bom. As que eu vi, e eu vou pedir milhões de desculpas para quem eu não tive a escuta de ver, porque sumiu, foi subindo assim, sumiu. Nossa, mas alguma coisa ficou aqui. Eu também, que eu preciso... Você também, né? Eu também preciso aprender a olhar aqui com você. Não, tá tudo bem, a gente tá começando, né? Estamos começando. Vai ter tempo. Ninguém vai desistir da gente. Depois a pessoa pode mandar uma pergunta lá também no direct que a gente responde. E pode mandar para mim que eu mando para o Gante. É verdade. Mas, Luiz, quando você fala, né, a questão desse poder, né, que nos rouba de nós mesmos, né? E é uma coisa que eu vi muito no curso que quando a gente aprendeu sobre rosto, né, em Deleuze, claro que não é Deleuze, mas é meio você, né? Porque isso também é uma questão muito interessante que eu penso sempre que o que a gente é capaz de ensinar, né? O que a gente está ensinando, né? Porque os conteúdos e as informações, não sei, agora eu estou meio que pirando aqui, né? Que as informações e os conhecimentos que já estão cristalizados, eles meio que eles vão encontrar um corpo para acontecer, né? Porque eles têm que acontecer, meio tipo vírus, né? As informações, o conhecimento cristalizado, é como um vírus aí que ele entra no nosso corpo e ele vai querer continuar vivo, ele vai se reproduzindo. Que eu acho que, na minha concepção, é por isso que a gente tem que estar muito atento ao nosso corpo,
para a gente entender isso que entra aqui dentro, para a gente transformar em nosso, né? Então, uma coisa... Por que eu estou falando isso? Uma coisa eu vou lá no livro e leio o Deleuze, que é ótimo. Mas outra coisa, eu vou ouvir você falar do Deleuze. É outra coisa. Não é mais o Deleuze, né? É o Deleuze com você, né? É um... meio que... Jerusa. Ah, Opa, voltei. Voltei? voltou. Tá, então eu estava falando do Deleuze, né? E aí, quando eu tô te ouvindo, já é uma outra coisa, é uma contaminação. Isso já entrou, já voltou de uma outra forma. Então, aí, eu acho que tem essa coisa do professor, né? Que a gente tem um encanto, né? Tem uma sedução, né? Nessa linguagem, né? Que a gente quer... Então, o que a gente aprende? O que a gente ensina, de fato, né? Eu sempre penso nisso, né? Que a gente está ensinando um pouco o nosso próprio corpo, né? É esse corpo que a gente ensina, né? Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Muito mais do que... Por isso que eu presto muita atenção no meu corpo, nas minhas ações, na minha ética, como é que eu lido com tudo isso, porque, de algum modo, eu estou ensinando a mim, que eu só tenho isso, eu só tenho essas experiências para ensinar, né? E, bom, isso eu aprendi com você. Isso é maravilhoso, eu acho que é essencial. É o que eu chamava de comum antes, né? O comum não é o ordinário, o comum é o extraordinário, né? E o que é o extraordinário? Extraordinário é a gente encontrar uma zona tal de afirmação que necessariamente seja uma dupla afirmação. É até mais do que dupla. Tem uma dupla face, mas a afirmação, ela afirma, na verdade, não eu, mas a multiplicidade que há em mim. Ela afirma não o outro, mas a multiplicidade que há no outro, nos outros. Então, a afirmação, ela é sempre dupla, e ela é um encontro que faz ressoar a variação dessas diferenças intensivas de cada multiplicidade. Ela faz a vida crescer, faz a vida brotar, faz a vida se... Isso que é mágico, isso que encanta, isso que eventualmente seduz, né? Então, você tocar a vida de modo que ela entre em acontecimento, de modo que ela entre em dever, ao meu ver, isso é ensinar. E isso que você está falando é muito bonito, porque quando você fala da afirmação, isso é muito poderoso a gente falar disso, porque esse corpo que vai para a escola, e quando eu falo escola, não estou só falando da escola, mas estou falando na firma, né? Na empresa, em todos esses lugares, porque são representações institucionais da escola, né? São espaços onde se hierarquiza saberes, né? Onde a gente vende o nosso tempo, né? Como você fala, está falando das crianças, as crianças lá aprisionadas, de saco cheio, ou a gente na universidade tendo que ficar citando um monte de coisa e não poder exercitar o pensamento crítico e criativo, né? Tudo isso aí. Então, quando você fala dessa postura afirmativa, nesses lugares a gente não encontra espaço para essa postura, porque um não já vem antes, né? É um não fale, é um não se mexa, é um não... não seja não saia para tomar um café. Não seja inoportuno. Exato. Exatamente. E aí vem aquele, né? O que é, então, para quê? Para que eu quero ser educado, né? Para ser delicado, para não importunar, para servir, né? Quem que se serve dessa postura, né? Educada. Então, isso é muito interessante, né? A gente pensar isso. E uma outra palavra que você usou, que eu gostei muito agora, até anotei aqui que você falou, do extraordinário, né? Eu estou sempre pensando nisso também, que essa educação, ela tem que ser uma educação para o impossível, né? Porque o possível a gente já tem. O possível está aí, está dado, né? Então, eu tenho que me reinventar todos os dias como professora, como mediadora de cursos, porque o possível está pronto e ninguém precisa de mim para o possível. A gente precisa para o impossível. Então, tem que estar isso no nosso horizonte. Não num horizonte ideal, mas um ali, né? Que eu estou caminhando para ele, para chegar nesse horizonte. Isso é incrível, porque nós geralmente confundimos, né, a condição de criação com um possível dado. Mas é o próprio possível que tem que ser criado, né? Então, isso que você chama de
criar o impossível, investir, educar para o impossível, né? Porque a criação ela é algo inédito. Se ela é algo inédito, ela não está no horizonte dado. Né? O horizonte dado é o possível. Né? Então, a gente confunde esse campo formal de possibilidades com o campo virtual de potencialidades. A educação tem que investir no campo virtual de potencialidades. E a potencialidade, ela não existe enquanto ela não se efetuar. Né? E, no entanto, ela já está lá, como real. Ela é real, mas ela ainda não ganhou expressão. Então, isso que seria a diferenciação na existência, ganhar expressão, né? Se diferenciar e virar um valor, virar uma potência que pode também, na medida em que a gente se diferencia. Então, a gente se torna criador de valor. Né? Isso é a fonte mais incrível de autonomia. Aí você diz assim, e na escola, nas universidades, o que a gente encontra? Nossa, nas universidades é vergonhoso o que se dá. É absolutamente constrangedor, porque você não pode falar em nome próprio, você só pode falar citando e citando e citando, você não sabe nada. Ali é escancarado o sistema de desqualificação de nós mesmos. A nossa experiência não vale nada, ou vale menos. Nunca ela vale o suficiente para falar em nome próprio. Então, isso que você faz ao contrário. Né? Você já vai lá e traz, né, toda a legitimidade da voz própria, que é a voz de uma intensidade, um nome próprio de uma intensidade e não o nome próprio de um eu, de uma autoridade, de um sujeito que vai se tornar competente, de um corpo que vai se tornar eficiente, de um desejo que vai se tornar moral. Né? Não é nada disso, é o lugar dessa multiplicidade que tem que falar. Então, diz assim, mas você já encontra o não de cara. Então, para esse não, nós precisamos fazer um contraponto. Qual é o nosso contraponto? Não é apenas a indignação, não é apenas a denúncia. Né? Indignação e denúncia não serve de nada enquanto a gente não cria já o diferencial. Então, buscar em nós a linha que já diferencia, independente do modo como somos julgados, ou avaliados, ou enquadrados, é fundamental. Resgatar essa confiança na vida. Né? Porque nós somos capazes de criar o inédito aqui e agora, e isso não pode ser julgado. Isso tem o valor que tem, porque isso pode algo. Isso é verdadeiro, é falso? Não, isso nem é verdadeiro, nem é falso. Isso pode. E se pode, pode o que pode. Então, é essa voz do pode o que pode, né, que nós devemos, de novo, investir. E a gente deve, de fato, criar um combate nesses meios institucionais. A gente deve atravessar esses meios institucionais, não um combate ressentido, não uma guerra contra os outros, não uma guerra contra o professor autoritário, a instituição, mas é um combate que, ao invés de lutar contra o outro, ele combate as forças que se tornam reativas em nós e nos outros, que fazem até que se combate contra seja reativo e reforce o lugar do não. Então, quando a gente vai querer transgredir e dizer não, a gente acaba reforçando o lugar do não. Então, o combate, que é uma composição e não mais um confronto, ele implica um horizonte afirmativo. Você diz, o que era criança? Se você me disse, né? O que é esse ser criança? Não é o ser infante, né? É um devir criança, como diz Deleuze, ou mesmo Nietzsche. Né? Nietzsche fala em devir criança, das 3 metamorfoses do espírito, lá do Assim Falou Zaratustra, né? Esse novo começo, essa roda que gira por si mesma, essa inocência, né? esse sagrado dizer sim. Né? Então, esse horizonte afirmativo, que é o devir criança de todos nós. Né? Nós, adultos, devemos devir criança novamente. Né? Então, é a retomada dessa confiança no acontecimento, que faz com que nós não precisemos mais pedir licença ou reconhecimento. Porque a instituição faz isso para quê? Para que a gente se torne função, aquilo que você disse antes. Se se torna função de alguma coisa, você vai vender o seu tempo, você vai trocar o seu tempo. Só que nosso tempo é insubstituível, é introcável. Né? Ele é irredutível. Como assim a gente vai se vender dessa forma? Vender o nosso tempo, aquilo que a gente tem de mais valioso, que é a nossa força, a nossa usina de criação, de realidade. A gente entrega o ouro para o bandido. Né? Então, retomar isso é fundamental. E aí essa guerra, esse combate nas escolas, nas instituições, nas universidades, com esse olhar afirmativo, é absolutamente urgente e necessário.
E eu acho que a gente é isso, o tempo, a gente é tempo, né? A gente é uma linha de tempo. Então, não tem como vender o tempo, a gente vai se vender, porque o que, que vai acontecer? Acabou tudo aí. É. Muito simples aqui, mas olha, tem uma pergunta aqui. Ó, na verdade, Luiz, tem muita gente muito inteligente aqui e fazendo umas perguntas muito difíceis que eu não consigo, porque vai muito rápido e com essas palavras muito bonitas. Eu não consigo acompanhar, porque é o pessoal da esquizoanálise, sabe? Que já estudou tudo isso, porque é muita poesia, né? Na verdade, se a gente for ver, eu acho que tudo que você está falando é muito inspirador, né? Por isso que dá um negócio assim, né? No nosso corpo, dá vontade de a gente sair já, indo lá, quebrando as portas das escolas e tentar fazer alguma coisa, porque é muito bonito, né? E de algum modo é tão palpável que dá a impressão que isso a gente consegue. Não parece que é impossível, né? Parece que a gente já está aqui e está acontecendo. Justo, né? mesmo. Eu sinto, Por isso eu sinto muito isso quando eu estou falando com você. Perfeito. Porque você fala e eu falo, nossa, eu estou aqui na montanha-russa. Uhum. Porque parece que dá aquele frio na barriga. Você fala, nossa, eu estou fazendo. Já só de estar falando disso, eu estou fazendo. E eu acho que porque é muito material, né? O discurso. Essa presença é muito forte. Essa experiência é muito forte, né? Tinha um menino que perguntou assim, mas... não, menino não, a Claudineia, que é a única coisa que eu vi aqui, Claudenice, ela falou, mas fala um pouquinho, que lição de casa é essa para o professor? Eu acho que tudo isso que você está falando é a lição de casa, né? Sim, sim. A lição de casa é, primeiro, a gente inventar alguma coisa dentro de nós que não está dado, que é a autopercepção, a autoescuta. Isso a gente tem que... Né? E tem algo em nós que... eu invento isso com o quê? Com aquilo que te faz respirar, que te faz ver, que te faz ouvir, que te faz falar. Isso que te faz existir, é com isso que você também percebe a si. E como é perceber a si? Sim. É perceber o que te acontece no modo como você se relaciona e com o que você se relaciona. Você se conecta com algo e a maneira como você se conecta vai gerar um acontecimento em você que vai te enfraquecer. Então, essa percepção de si é fundamental. É o que eu chamo de terceiro olho. Não é o eu que percebe assim, não é o sujeito em mim, ou a consciência em mim que percebe em mim mesmo. É a própria potência que está em vias de efetuação, que está apreendendo a si ao mesmo tempo que se efetua. Né? E ela aprende o modo, então ela aprende o quê? Que nós podemos inventar uma maneira. Né? A maneira, não é a verdade do outro, não é a verdade de si, é a maneira, é o entre, é o meio. É o jeito, o modo de passar, o modo de escorregar, o modo de deslizar, o modo de fluir, né? O modo de se efetuar. Né? Então, esse é o ouro, esse é o valor. Aqui que é o valor, aqui que a gente os valor, né? E aí você diz, isso é muito palpável. Uma coisa que sempre me incomodou é o discurso do topos e do utopos, né? Então, o que está dado, está dado, isso é o real, essa é a realidade. Você é sonhador, então você é utópico, você está na utopia. E muitos, né, nós de esquerda, sonhamos que a gente tem que amar a utopia, investir na utopia ou no sonho. Claro, ok, concordo, desde que nós entendamos também que o topos, né, não dado, o utopos, o não lugar, ele é inventado. Aquilo que você mesmo disse, né? É preciso inventar o impossível, né? É preciso inventar o possível, né? Porque inicialmente, se ele não é inventado, ele é impossível. Então, encarar esse impossível. Então, sair desse campo da utopia. Nós sonhamos, nós idealizamos e tal, e por isso que não efetuamos. Porque ficamos sempre no ideal. Né? Aquilo que diz a música do Raul, né? do Raul Seixas. Quem não tem presente se contenta com o futuro. Fica sonhando o futuro e o presente está aqui, diante de nós. Né? Então, é totalmente praticável, efetuável. Né? É isso que nós precisamos aprender de novo, ser tocados por, né? E dizer assim, olha, eu não sei muito bem. A gente não sabe muito bem, a gente vai apalpando. A gente usa a linguagem como baliza e não como forma discursiva de verdade. Né? A linguagem, a sensibilidade, os gestos, as sensações, as paixões são balizas para a variação da nossa potência. Né? Porque há uma unidade em nós que é desconsiderada. Qual unidade é essa? É a unidade da nossa variação.
aquilo que faz com que a gente, durando, permaneça dentro de nós mesmos. Né? O que é esse dentro em nós? Né? Como é que a Jerusa é sempre a Jerusa? A Jerusa é sempre a Jerusa e, ao mesmo tempo, é sempre diferente dela mesma. Então, ela está durando. Exatamente. Né? Ela está durando, mas, ao mesmo tempo, algo dela se continua. Mas esse algo dela que se continua não tem forma. É isso que a gente não entende, isso que a gente não quer acreditar. Não tem forma. A forma ela é inventada no modo de se efetuar. Né? Então, esse algo que segue é a potência de acontecer. Mas a maneira como ela está em variação. Então, adotar a variação como valor máximo, ao invés de querer fazer de uma constante, né, o valor supremo, a constante mata o acontecimento. A variável é parcial, a constante é universal, mas só a variação é singular. Só a variação. Nossa, com que a gente fala em nome próprio. Nossa, isso é muito lindo e assim, é perfeito, né? Porque eu compreendo muito isso que você está dizendo, desde o começo ali, né? De retomar a percepção de si, né? Ter a percepção de si, né? Tomar para si essa percepção. É algo que, no meu curso da escrita curativa, é muito simples, mas se perde muito facilmente. Por quê? Porque lá no meu curso, as pessoas, elas escrevem, né? Elas escrevem e eu peço para que elas leiam em voz alta, para elas se escutarem. Quando a gente está escrevendo, a gente pensa que a gente está escrevendo uma certa coisa. Só que a gente está se efetuando como outra coisa, que é o que você está meio que falando aí, eu estou achando que é isso. Então, só a partir do momento que elas se ouvem, né, que a gente se ouve, né, na leitura, junto com esse grupo, é que a gente se efetua de verdade. Por isso, eu não acredito muito assim, né, em você ficar escrevendo sozinho e pensando. Você vai criando umas obsessões na sua mente, vai criando uma identidade, né? Como se ela fosse fixa, né? Como se ela fosse fixa, fica girando em torno daquilo e você não percebe a sutileza da variação. Essa você só vai conseguir se você colocar o seu corpo, empenhar o corpo todo, né? No meu caso, no curso de escrita curativa, a gente vai ler e a gente vai se ouvir, abrir essa escuta para si mesmo no momento do acontecimento. E é uma aí surpresa. Que a gente vai pegar. É uma surpresa. Por isso eu brinco muito, né? Porque eu falo que eu faço uma armadilha. As pessoas falam, mas é um curso de autoconhecimento? Aí, tipo, eu falo assim, porque não vai dar para explicar. Então, é meio que jogar a tarrafa para pegar os peixinhos, né? Servo e joga a tarrafa, a gente faz isso no interior. Aí, quando eles veem que não é um curso de autoconhecimento, é um curso de desconhecimento. Porque você vai se desconhecer, você vai falar, nossa, mas eu sou tudo isso. Eu posso ser eu, né? Essa duração que você chamou, e todas essas variáveis ao mesmo tempo. Então, isso é muito lindo, né? É muito lindo. E faz todo sentido. Você fala de um jeito maravilhoso, mas para mim eu vivo isso assim também nessa prática o tempo inteiro, né? É por isso que o que há de mais essencial em nós é essa potência de se tornar diferente de si. Nós nos tornamos diferentes de nós mesmos a cada ato da existência. Então você escreve, aí você vai ler, né? Vai evocar o que você escreveu e você vai se surpreender. Nossa, mas isso veio de mim? Olha o que eu me tornei. E nessa segunda leitura já está se diferenciando de novo. E na terceira também. Sim. Por isso que a repetição é um poder incrível. Né? É muito maravilhoso. Não, mas e isso é muito potente, porque quando você fala, né, o que é mais potente na gente é o poder de variação, é o que acontece com o vírus, né? É só se a gente aprender isso, eu não sei. Eu acho que em algum momento a gente já deve ter falado sobre isso, mas eu vou roubar como se fosse eu falando. Porque eu me lembro que você deve ter falado em alguma aula. Mas é esse poder mesmo, porque esse vírus é tão potente, tão poderoso, porque ele vai variando. Ninguém consegue capturá-lo. Exatamente. Não é? Não se captura, porque ele muda. Então, a gente também. O único jeito de fugir, né, a essa captura do sistema, essa captura do poder, é a gente exercitando o nosso poder de variação. Todas essas variantes. Perfeito. Né? Nós não sabemos o poder que a gente tem na mão.
A gente não sabe, né? É. É algo incrível. Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que era do John Lennon, um pouco antes dele morrer. Ele diz assim, na verdade, né, o poder está com o povo, né? Claro que o que se chama de povo é uma coisa genérica e tal, mas o que ele quis dizer é o seguinte, que as forças já estão em nós. Qual é o problema, então? Uhum. O problema é que nós não acessamos elas. E por que a gente não acessa essas forças? E será que as famílias e o sistema educacional não agem exatamente para que a gente não perceba as forças que a gente tem? Para que a gente torne refém e acredite que está ganhando muito quando está ganhando uma formação? Quer dizer, nossa, obrigado por me formar, olha esse diploma e tal. E aí a pessoa festeja, quando na verdade ela deveria ter uma cerimônia fúnebre, né, da multiplicidade que está mostrando ela. Né? Exatamente. Nossa, esses dias uma amiga minha falou para mim e mandou uma mensagem, falou, eu comprei 3 pós por 300 reais, sei lá, 400 reais. Eu falei, gente, como assim? Eu comprei 3 pós-graduações por 300 reais, estava na promoção. Gente, pra que isso, meu Nossa Senhora? Que horror! Ai, meu Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa importante para você, Luiz, que é importante para nós e para todo mundo que está aqui. Um monte de gente está perguntando assim, isso vai ficar gravado? Você não pode esquecer, porque não sou eu que faço isso, é você dessa vez. Quando você for sair daí... É a primeira vez, né? É a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu falei com o André, ele me orientou, né? A hora que desligar aqui, eu preciso ir lá no arquivo. Né? Então, eu vou clicar no arquivo e vai ficar salvo. Tá? Ai, meu Deus, não vai perder isso, porque tem, olha, um monte de gente falando que o encontro tá maravilhoso, vai ficar gravado, por favor, tem que ficar gravado. Que bom. Vai. Então tem, aqui, né? E existe uma outra coisa também que o André deixou programado de um jeito, aqui, esse meu Instagram, que fica independente do que eu fizer aqui por 30 dias, no próprio Instagram. Então, aí, se tem alguma bobagem, eu acho que eu vou recuperar. Mas eu não vou fazer bobagem, vou explicar certinho. Tá. Você não faz bobagem. Eu vou falar para ele, para ele me ensinar também, porque um dia eu vou precisar disso. Legal. Luiz, e aí, como é que tá? A gente já passou da hora, né? Você sabe que a gente já é 1h17, né? Eu estou vendo aqui. Já. Eu acho que tá assim lindo. Se nos deixarem, a gente fica aqui a noite inteira, não é? Esse papo aqui ele se autossustenta, né? A gente vai embora. É muito bom. Agora eu fiquei mais confiante também. No começo eu estava meio nervosa, Luiz. Falei, meu Deus, como é que eu vou falar com a entidade, Luiz, né? Por mais que a gente é amigo, né? Mas aqui você vira a entidade, o professor. Eu falei, meu Deus, mas agora eu já estou super à vontade. Agora eu vou até meia-noite falando. Você viu que no fundo, né? Apesar de o comum ser extraordinário, ele é comum. Se ele é comum, né, todos nós podemos, né, ter acesso e tal. Então, nós temos a tendência a mitificar ou a criar entidade, exatamente porque é essa dificuldade de acessar o comum. Mas todos nós podemos acessar o comum. Né? Então, eu acho que é esse o ponto. E aí, as nossas relações viram transversais. Aí a gente consegue ter escuta de verdade. Né? Você viu que no início eu estava muito, né, com a professoral e tal, porque a minha tendência, eu vou falando, porque é um jorro, né, de pensamento, de ideias, mas não pelo pecado de não querer ouvir. Né? Que eu acho um pecado não querer ouvir ou não estar atento para o que o outro fala, porque eu acho que quando a gente encontra o comum, a gente ama ouvir também. A gente ama encontrar o que vem do outro e faz diferença. Então, eu aqui aprendo muito fazendo isso. Eu estou aprendendo aqui. A gente está fazendo algo que está nos diferenciando. É maravilhoso isso. Não, e foi legal que a gente combinou, né? Você falou para mim, né? No começo você falou, me corta, me chama. Então, quer dizer, eu me senti à vontade para fazer isso. Mas isso que você falou é interessante, né? Porque eu acho que se tem algo, né, que o professor tem que começar, então, a fazer, que ele pode fazer para o outro, porque para si é tudo isso que a gente falou, né? É investir na potência, aprender a se aprender,
perceber-se a si mesmo, né? Criar-se a si mesmo, criar consistência. Mas que, talvez a única coisa que um professor, assim, que seja assim imperativo, né, que um professor faça, seja ele um professor de criança, seja ele professor de adulto, de cursos de escrita criativa, que é o que eu venho falando bastante, né, mediadores, é exercitar essa escuta. Porque quando a gente começa a escutar, a gente sai desse papel que quiseram pra gente, né, que sei lá, a sociedade moldou, que a gente entra como professor. Quando a gente começa a ouvir, a gente é transportado por um portal, né? De quando a gente ainda não falava, né? Quando a gente ouvia aquelas histórias de Niná, né? Quando a gente ouvia aquelas canções, que a gente era bebezinho. Porque o que eu falei para você esses dias atrás, né? A gente... o nosso pensamento, o nosso corpo todo pensa, né? O nosso pensamento... Ele veio depois, assim, o pensamento como a gente conhece, com essas estruturas todas. Mas o corpo todo pensava antes, né? Quando estava lá se formando, o feto já estava pensando pensamentos corpo, né? E então a gente calar um pouco para deixar que esse corpo todo receba essas informações. E aí não tem, porque aí a gente se iguala. A gente se iguala, fica leve, a gente dança. Isso. A gente dança, né, no pensamento. Eu vou com você, você vem comigo. Exato, né? Exatamente. O Spinoza dizia, nós somos iguais no ser. E o que é o ser, senão esse ser comum? É aí que nós somos iguais. Né? E esse ser... existe um equívoco muito grande, assim, que é, mas então se tudo se iguala, nada difere. Mas é justo o contrário. Na medida que a gente encontra o comum, se iguala no comum, tanto mais a gente se diferencia e se singulariza. É uma pressuposição recíproca entre o comum e a singularidade. Né? Se a gente ensinar isso em educação, a gente vai criando, né, seres humanos que não precisam mais do Estado e das mediações. Né? Aí a gente realmente se torna autônomo e criador de valor. Não existe outra saída, outra liberdade, senão a criação de valor. E você não cria valor sem criar a própria vontade, sem produzir o próprio desejo. E você não produz desejo, vontade, se você não sente o gosto do acontecimento que deseja em você. Né? Então, sentir o gosto, saborear, recuperar, talvez, esse sentido etimológico da palavra saber, né? Saborear, né? Degustar, né? O sentido incorporal, né? que alimenta o pensamento e vira combustível, né? Como uma usina um combustível para uma usina de criação. Né? E isso aqui, bom, nós podemos repetir isso, viu, Jerusa? Inclusive, assim, em relação à clínica, né? Eventualmente, você tinha me dito, né, que nós poderíamos fazer um encontro para falar sobre esquizoanálise. Eu, antes, passei o olho aqui, né, rapidamente, às vezes eu escorrego o olho aqui embaixo, vejo as questões, e tinha uma sobre o que é esquizoanálise, né, por exemplo. Né? A questão da clínica é fundamental. Isso que você faz é esquizoanálise. Né? Com a literatura, fundamentalmente uma esquizoanálise de primeiríssima linha. Né? Primeiríssima linha. Por quê? Porque faz com que você reencontre essas zonas, né, essas multiplicidades de nós mesmos, que estavam silenciadas e que aprendem a confiar na própria voz e apreender a própria consistência que é gerada na própria enunciação. Né? Quando você enuncia, você vai criando um modo contínuo, autossustentável, né, no seu modo de usar a linguagem, de expressar. Então, a esquizoanálise, um aspecto essencial dela é fazer com que a gente reencontre as forças que a gente já tem. Porque um pressuposto da esquizoanálise é que ao desejo nada falta. A nós, seres humanos, não falta nada. Né? As forças estão em nós. Né? Então, nós precisamos reencontrar essas forças que, no fundo, não são forças dadas como forma, mas são forças de criar as próprias condições de existência. É isso que a gente precisa encontrar. Então, é isso que a clínica faz, isso que você faz, isso que a educação para a potência faz. A gente tem que... É para isso que é educar. Né? Educar para quê? Né? E para quem? Né? Para esses seres que querem servir. Que bonito. Você sabe que, se der tempo, eu tenho uma pergunta da Márcia,
que ela fala sobre um acordo. Ó, eu programei aqui meu computador para falar, olha, tá passando da hora, ele tá acabando a bateria. Não o celular, mas o computador, porque eu sei que ele acaba a bateria depois de 1h30. A Márcia perguntou assim, e o acordo entre ensinar e aprender? O contrato? Não sei falar disso, não. Olha, eu diria que não é um contrato. Né? Eu diria que não é nem um pacto, né? É um encontro. Se não tiver encontro, né? Você vê as crianças que vão às escolas, é quase que uma unanimidade que as crianças já vão para a escola com uma suspeita de que elas vão se entristecer. E geralmente é isso que ocorre. Sim. A escola entristece, né, as crianças. Então, mas você precisa aprender. É o pacto, é o contrato entre ensinar. E aí o professor lá, ele está te fazendo bem no fundo. Você está se entristecendo, mas no fundo ele está te fazendo bem. Te fazendo bem como? Ele está te formando, está te dando qualidades que você não tinha. Você precisa dessas qualidades, dessas determinações. Para quê e para quem? Né? Então, é para servir é para virar uma autoridade, é para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para ter reconhecimento, né? É para virar uma entidade, ou é para você se potencializar e ser livre na criação. Então, mas se é para ser livre, é o seguinte, você precisa encontrar exatamente o comum, encontrar exatamente isso que afirma ao professor que ensina e ao aluno que aprende. Então, o aluno vai se emocionar, aluno, né? Até uma expressão, sem luz, né? Aluno sem luz. O aluno é sem luz? Olha, você vê aí já, né? Eu não sabia! Sem luz. É isso? Sem luz. Então, você pressupõe que, né, que aquele aprendiz, ele é sem luz, ele é sem qualidades, ele não tem nada, e você vai dar as qualidades para ele. Então, esse pacto, esse contrato, não tem que ter contrato. Tem que ter encontro entre aquilo que afirma a diferenciação desse que está em processo de aprendizado, né? E, ao mesmo tempo, daquele que ensina. Porque aquele que ensina... Imagina o tédio que é para um professor seguir um programa e ensinar todo dia a mesma coisa. Eu não consigo escrever uma aula para ir dar... Tudo bem, eu posso até escrever uma aula e dar essa aula. E vai... Né? É tipo o nosso, né, como é que você chamou aqui? A nossa pauta, né? A gente não vai seguir nunca, né? Então, por quê? Porque o pensamento, ele extravasa, ele é exuberante, né? E a mesma coisa aquele que ensina. Ele não vai ensinar do mesmo jeito, da mesma forma a matemática, as línguas, ou as ciências. Para ele tem que ser um acontecimento. Se o professor que ensina não está em acontecimento quando ele ensina, imagina o peso que é. Eu me sacrifico. Está cheio de professor que diz assim, professora, que diz assim, mas educar é um sacrifício. Educar deveria ser um tesão, um prazer, uma alegria, né? É um acontecimento pro professor. Tem que ser uma alegria pro professor, independente do salário que ele ganha. Claro que tem as conquistas salariais, isso é fundamental, que ele seja bem remunerado, essa coisa toda. Mas é fundamental, antes de tudo, que antes de se pensar em salário, se entenda que ensinar é emocionar. É mobilizar os afetos para que aquele corpo que está sendo contagiado mobilize as próprias forças para exercer o pensamento a partir dele. Né? Então, sim, esse seria o encontro entre o... Comover, né? Comover. O educador e o aprendiz, exatamente. É isso. Entre o educando e o educador. Né? Então, não é um contrato, é um encontro. Né? E agora você falou isso, eu pensei só mais uma última coisa que eu lembrei, que hoje eu estava vendo lá, né, o Instagram, e eu sigo aquela revista TPM, e aí tinha uma fala lá, que uma socióloga falando que a gente... Nossa, eu fiquei em choque, assim, depois eu perdi, porque eu queria ler tudo, mas falando assim que é uma falácia a gente querer amar o trabalho, né? Amar o que faz, que isso é uma captura. Eu não falo captura, estou usando o seu vocabulário. Que o sistema de captura, então, aí o que ela fala, né? Ela fala assim, então, você tem que... O trabalho é um meio para você fazer alguma coisa, né? Para você amar, que você ama depois. Aí eu achei aquilo tão estranho, porque ela pegou uma coisa que é verdade, né?
que porque a gente trabalha naquilo que gosta, principalmente nós, professores, né? Existe esse discurso, trabalhar por amor. É claro, o sistema aproveita disso e te coloca trabalhando em condições terríveis, tal. Mas a outra coisa que ela falou, ela inverteu, assim, o discurso e falou assim, então não, então a gente não tem que trabalhar por amor. E ela fala assim, porque o trabalho não foi feito nessa perspectiva, então só tem que ser um trabalho digno para você amar o que faz depois. Eu fiquei em choque também com essa outra proposta horrorosa, porque é uma captura também. É outra vez. Ela está falando o mesmo, pensando que está falando outra coisa, né? É um conformismo, né? Absurdo. Absurdo não, porque isso tem sentido, né? Isso é produzido, esse conformismo, esse consolo, né? Na verdade, o trabalho, né? Enquanto conceito, né? Acho que até o Marx se equivocou aqui, né? O trabalho foi inventado pelo Estado, né? Só há trabalho com a emergência do Estado. E o Estado sempre quer se apropriar de uma parte do seu trabalho, que é a sua energia, da sua atividade, que é a sua energia vital, né? Para atender aos seus interesses. Né? Que teria um certo interesse comum. Mentira, não é comum, é público. Mas o que é o público? É um sequestro do comunal, que vai investir no privado e na parcialização. Então, o trabalho, ele, na verdade, é um esmagamento da atividade criadora, da atividade que produz inventivamente. Então, uma coisa é o trabalho, outra coisa é a atividade. Nós deveríamos fazer a diferença clara entre trabalho e ocupação ou atividade criadora. Né? Então, você só... Ao meu ver, nós temos que não fazer nenhuma concessão. Né? Se você está se ocupando com algo, esse algo tem que te alimentar, tem que ser um eterno retorno, tem que ser um retorno. Né? O teu desejo que faz com que haja um preenchimento intensivo de você mesmo. Ele tem que te retroalimentar. E é isso que é o prazer naquilo que você faz, naquilo que você se ocupa. Esse prazer, ele intensifica. Você tem prazer, mas do prazer você extrai intensidade. E da intensidade, modificação de potência. Da modificação de potência é uma experiência que produz a si mesmo. Né? Modificar a potência é a grande experiência. Não é experimentar de qualquer maneira. A gente, logo no início, falamos de experimentação. Né? Mas existe uma experiência que é extraordinária e, ao mesmo tempo, está ao alcance de todos nós. Que é experimentar de uma maneira tal que a gente se modifique na essência, enquanto potência de existir. E aí você só se modifica na essência se você se preenche de modo a ficar mais potente. Aquela modificação te deixa mais potente. Então, isso não tem prazer igual a esse. Mais do que o prazer, isso é uma alegria, e mais do que uma mera alegria, é uma alegria ativa. Não é uma alegria. Sim. Né? E isso é uma coisa, né? Eu acho que é esse o ponto. Luiz, olha o que aconteceu. Acabou até a luz do meu ring light aí. Agora eu não sei mais ligar, até apagou. Eu acho que estava tudo combinado aqui para acabar a live. É a conjunção e a conjunção. Eu procurei, eu olhei, eu falei, será que tem uma vela? Porque eu estou no escuro. Eu acho, Gê, eu acho que tá bom, né? Enfim, devem ficar mais você, as pessoas, mas eu acho que a gente falou de modo muito, muito profundo sobre questões viscerais, né? Viscerais, que são muito urgentes, necessárias. E eu acho que isso é só uma das várias que a gente vai fazer, né? Enfim. Ai, com certeza, quero muito. Muito bom. Eu adorei aqui o encontro com você. Eu acho que só que a gente queira de novo, né? É isso. Aliás, esse deveria ser o critério, né, de tudo, né? Quando a gente encontra, se encontrar de uma maneira tal que a gente queira. Né? Luiz, eu agradeço muito, muito. Quero te encontrar de novo. E acho que vai ficar, como vai ficar gravada, acho que a gente vai poder olhar para ver essas. Eu não sei como que funciona, mas talvez a gente consiga ver essas perguntas e marque um próximo encontro, uma conversa para a gente responder isso, né? Olha que boa ideia. Falar sobre isso, né? Vamos fazer isso? Tá bom. Obrigada, vamos sim.
Eu que agradeço demais, eu que agradeço muito, muito, Jerusa. Você é extremamente importante, faz a diferença nesse trabalho essencial da escrita curativa. Gente, quem não conhece a Jerusa Zeunis, vá atrás, o curso dela. Eu já ouvi falar, muitas pessoas que inclusive chegaram a fazer aula comigo e tal, falam de modo emocionado, né, quando se refere que é, de fato, uma coisa excepcional. E você agora vai lançar, então, o teu livro semana que vem, né? Os que puderem. Semana que vem. Onde vai ser, Jerusa? Vai ser na Casa das Rosas, às 15 horas. Das 15 às 18. Vai ter uma mesa, a gente vai falar um pouco sobre literatura e sobrevivência. E depois, aí a gente vai se abraçar. Com máscara. Rosas, é no sábado ou no domingo? Quando que é mesmo? No sábado do dia 4. Dia 4 de dezembro, sábado, às 15 horas, na Casa das Rosas. Muito bom. Exato. Estaremos lá. Muito bom. Maravilha. Obrigada, Luiz. Espero você, então. Mais a você e a todos que tiveram aí a paciência de ouvir até agora. E um ótimo resto de final de semana para todos e uma boa semana. Enfim, e até o nosso próximo encontro. Até. Beijo para todos, para todas, para todes. Tchau, tchau. Agora eu vou sair. Luiz, não esquece de gravar. Ah, tá bom. Eu vou fazer isso. Beijos, beijos. Tá bom. Então eu acho que eu saio aqui. Não sei como é que funciona, mas eu vou apertar as flechinhas, tá? Tá bom, eu saio aqui também. Valeu. Beijo. Tá bom. Tchau.